domingo antes do Dênio ter vindo aqui, nós ministramos a primeira parte de uma mensagem cujo título é Fé, o caminho para o sobrenatural. E hoje nós vamos ministrar a segunda parte dessa mensagem para inteirar aqueles que não estavam conosco. Os primeiros pontos que nós apresentamos foram que Jesus, ele não temia más notícias. E em segundo lugar, que Jesus não se deixava ser intimidado pelas circunstâncias. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Ontem eu tive uma experiência interessante, caiu como que uma luva para o que nós vamos tratar nessa noite. Eu tenho 2 filhos, a mais nova se chama Maitê, ela completou recentemente 4 meses de vida. E aí ontem ela apresentou o sintoma de um resfriado. E aí aquilo, eu confesso a vocês, que meio que alarmou a minha esposa. Ela ficou, nossa meu bem, tipo assim, o primeiro resfriado a gente nunca esquece e tal. Ficou igual uma galinha que cuida dos seus pintinhos, e vamos dar um jeito, liga para o pediatra, embora seja o segundo filho, vocês sabem como é. E aí a Maitê dormiu no horário de costume, e por consequência nós também fomos desfrutar de uma noite de sono. Só que antes de irmos dormir, eu falei, meu bem, vamos orar pela Maitê, vamos lá impor as nossas mãos, vamos declarar o milagre, o agir de Deus sobre a vida dela. E ela falou, vamos. E aí nós começamos a orar. E eu comecei a orar assim, Senhor, eu te dou graças pela cura, pela provisão, pelo suprimento que foi liberado na cruz do Calvário. Eu te dou graças porque verdadeiramente o Senhor já levou sobre si as enfermidades e dores da Maitê. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor enviou a tua palavra e nos curou do que era mortal. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor perdoa iniquidades e cura enfermidades, porque carregando Ele mesmo no madeiro, por suas chagas fomos sarados, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para curar enfermos, para libertar os cativos. Que seja a tua palavra verdade e todo sintoma mentiroso. E aí você pode ficar pensando assim, isso aí é confissão positiva, você estava liberando vibrações, energias positivas sobre a vida dela, e a maneira que você vai colocar, para mim pouco importa. A verdade é que eu acredito que nós estamos sempre diante de 2 opções: ou nós andamos pelo que vemos, ou nós andamos pelo que cremos. Os sintomas estão dizendo que ela está com resfriado, mas a palavra, que é inerrante, é infalível, ela diz que verdadeiramente o Senhor já levou sobre si as enfermidades dela. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Escritura diz, visto que andamos não pelo que vemos, mas andamos pela fé, e o justo viverá pela fé. Portanto, não fixe os seus olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que na sua vida precisa ser ressignificado? Por quê? Porque muitas vezes, e eu sinto da parte de Deus, nós estamos paralisados porque decidimos andar pelo que vemos. Mas eu acredito que o Senhor nessa noite quer nos catapultar a uma outra dimensão, para que nós saiamos daqui andamos pelo que cremos, andando pelo que cremos, andando pela fé no Filho de Deus. Essa é a verdade, essa é a nossa postura. Um grande homem de Deus diz o seguinte, que existe uma diferença entre um homem natural e um homem de fé. Um homem natural, ele conjectura sobre possibilidades no seu coração. O Johnny estava liberando palavras de vida, falando sobre prosperidade financeira, e alguns talvez pensaram mais ou menos assim, nossa, isso seria tão bom se acontecesse comigo. Ele está falando e eu até acredito que é verdade, mas será que Deus tem isso para mim? Às vezes
é para o cara que está do meu lado, mas não para mim. Eu jogo no bingo, no ganho. Você achou que eu ia falar bicho, né? Não ganho rifa, não ganho nada. E aí sua mente natural às vezes fala: não, está falando prosperidade, ok, é legal, alguém vai ganhar, só que não sou eu. Essa é a mente natural. O homem natural, ele considera a possibilidade no seu coração, mas o homem de fé, pela fé, ele já esteve lá. Ele está voltando do futuro com a resposta de Deus. Deixa eu te dizer, uma grande mulher de Deus propõe o seguinte: que quem ora a palavra, quem se firma na palavra, se firma na resposta, se firma na verdade. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. Nós estamos sacando do céu aquilo que já foi provisionado há 2000 anos atrás. O Senhor quer levantar essa igreja como uma igreja triunfante, vitoriosa, cheia de autoridade, cheia de ousadia, para manifestar o reino com realidade, muito mais do que um discurso bonito, mas com propriedade de causa. E o primeiro ponto que nós observamos aqui é que Jesus ignorava o ambiente de morte. A escritura diz em Lucas 8, do versículo 49 ao 54 assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta. Eu tinha um péssimo hábito, e eu achava que isso era reflexo da minha personalidade. Sempre que acontecia algo bom comigo, eu queria contar para todo mundo. E aí eu fui percebendo que a minha alegria não era a alegria de todos. Infelizmente, alguns dos quais eu achava que celebravam a minha conquista, a vitória, pelo comportamento, parece que desejavam que acontecesse o oposto. E você percebe que Jesus, ele não ignora situações como essa, porque quando ele vai orar com a filha de Jairo, ele pede para que todos saiam. Ele sobe só com os do time. Qual time? Os do time da fé, que tem o coração pulsando e batendo no mesmo ritmo que o coração de Deus. Eu me lembro que recentemente eu me mudei, faz mais ou menos um ano, e lá em casa ficou legal. Não ficou do jeito que eu gostaria, mas ficou bem legal. E aí eu me lembro que eu levei um cara lá, um amigo meu, e falei: mano, olha o jeito que ficou aqui, você gostou e tal. Ele me perguntou: quanto você gastou aqui? Eu falei: tanto. Ele falou: nossa mano, mas que desperdício, será que você precisava de uma casa desse tamanho? Aí na hora eu falei: das duas uma, ou eu vou igual assim, filho de rato que nasce pelado no meio do mato, com o rabinho entre as pernas, aceitando, me apropriando da mentira da palavra que ele estava lançando, ou eu me posicionava de acordo com a palavra. Eu fui tomado de um espírito de ousadia. Eu falei: você achou aqui grande? Rapaz, engraçado, eu estava me achando incrédulo, achei aqui pequeno demais, achei que Deus podia me dar algo maior. Aí a gente veio para cá, nós viemos para esse local de reuniões. Meu Instagram não para de receber mensagens no direct, WhatsApp e tudo mais. Aí veio um e falou: nossa, você mudou de lugar? Eu falei: mudei. Quanto você está pagando lá? Acredite. Aí eu falei: olha, um tanto bom. Ele falou: rapaz, mas será que vocês dão conta de pagar lá?
Eu falei, rapaz, tá me achando incrédulo demais, porque eu já ia comprar um monte de painel de LED aqui, televisão, caixa de som. Achei que a gente estava sendo tímido demais. Você achou que era muita coisa? Rapaz, o Deus que nos colocou naquele hotel anterior, Ele vai nos dar algo muito maior e muito melhor. Você vê que Jesus, Ele se posiciona de acordo com a verdade. Ele não ignora que às vezes aparentemente exista algo, mas Ele não anda baseado no ambiente de morte. Por onde Ele passa, Ele libera vida. E eu quero declarar que conosco não vai ser diferente. Ele vai fazer com que de um deserto se transforme um manancial, cujas águas nunca faltam. Quero declarar que por onde se você passar, você vai derramar torrentes e mananciais sobre a terra seca. Por onde você passar de um deserto, o Senhor vai fazer um jardim fechado, cuidado e guardado pelo Espírito Santo. Você vê que Jesus não ignora, mas a postura dele é diferente. Antes de chegar na casa de Jairo, Jesus está passando e está rolando um escarcéu, um alvoroço. Aí chega uma mulher, a Escritura diz, porque ela ouve falar de Jesus, ouve falar, a Escritura diz, da fama de Jesus. Qual era a fama dele? O jugo é suave, o fardo é leve, ele é humilde, ele é manso de coração, nele se encontra descanso para a alma. Fala, rapaz, esse cara aqui, ele vai passar, e eu creio que se ao menos eu lhe tocar nas vestes, eu serei curada. E a palavra de Deus fala da configuração de modo histórico e cultural. Aquela mulher era considerada impura. Se qualquer pessoa impura chegasse a menos de 100 metros de distância de qualquer pessoa sã, ela deveria ser levada para fora do arraial e apedrejada até a morte. A mulher literalmente estava correndo risco de vida. E a Escritura conta tudo, que ela entra no meio do povo, imagino eu, e toca em Jesus. Jesus pergunta, quem tocou em mim? Como assim, quem tocou no Senhor? Não, alguém tocou em mim, de mim saiu virtude. Quando aquela mulher toca em Jesus, a Escritura diz que o poder é liberado. Mas eu acredito, o milagre se materializou quando ela tocou, mas eu acredito que a cura chegou. Ela se apropriou quando ela liberou a palavra e falou, se eu tocar eu vou ser curada, se eu tocar eu vou receber poder, se eu tocar eu vou receber virtude. Qual que é essa postura diante dos problemas? Esses dias eu no Miss Clô estava falando um monte de coisa. Eu falei, nossa, eu estou falando um monte de coisa, só não estou falando o que a palavra de Deus diz. Talvez eu estou falando o que eu estou vendo, mas eu não estou falando o que eu quero ver. E às vezes sua postura é a mesma. Você está lá muriando, andando de um lado para o outro, reclamando que você está falando o que você está vendo. Mas o Senhor não está te perguntando o que você está vendo, Ele está te perguntando o que você quer ver, aonde você quer tocar, o que você quer que aconteça na sua vida. Porque Ele está falando que se você entender e se apropriar, dele vai sair poder, dele vai sair virtude. Eu gosto muito de um autor cristão, ele foi um dos maiores teleevangelistas de todos os tempos, o Kenneth Hagin. E eu li um livro dele que eu acho fantástico, 7 Passos para a Cura. É um guia prático para se orar por enfermos. Ele tem vários guias, 7 passos para a palavra de conhecimento, 7 passos para a palavra de sabedoria. Recomendo que você procure. E aí então nesse livro ele fala o seguinte, olha, eu não oro por ninguém sem antes liberar uma palavra sobre a vida dele. E aí ele fala por quê? Porque essa pessoa precisa de algo para se apoiar. Ela tem se apoiado a vida inteira no problema, na dificuldade. Você vê que para com essa mulher não foi diferente. Eu acho que ela ouviu a vida inteira, ela não vai dar nada, fazem 12 anos, despendeu todo o dinheiro. Só que ela ouve alguém anunciando uma outra mensagem. O que ela faz? Ela se apoia na outra mensagem. Eu acredito que para nós deve ser o mesmo. Uma mudança de vocabulário, uma mudança de confissão, uma apropriação dessa verdade. Eu não sei qual é o ambiente que permeia a sua casa. Eu não sei qual que é o ambiente que permeia a sua mente. Porque eu sinto no meu espírito, eu acredito, nós oramos por pessoas aqui, mas eu acredito que existiam pessoas antes de chegar aqui, passando por problemas de depressão, pânico, medo. E o problema é que você
aceita comportamento como é o mal do século, é o problema do século. Então é normal. Deixa eu te falar, não é normal. E o Senhor não nos chamou para viver uma vida normal, Ele nos chamou para viver uma vida sobrenatural. Ele nos chamou para nos apropriarmos dessa verdade. A verdade é que em paz você se deita e logo pega no sono e acorda, porque o Senhor te faz repousar em segurança, porque a paz de Cristo é o árbitro no seu coração, porque o Senhor te introduz em pastos verdejantes, Ele te guia para junto das águas de descanso e refrigera a sua alma. Às vezes a circunstância está falando que você está passando por limitação financeira, mas a Escritura diz que o seu Deus, em base da sua riqueza em glória, vai suprir as suas necessidades. A Escritura diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência necessitar do pão. Às vezes você está passando por situação de desemprego, mas a verdade é que diante de você o Senhor abre uma porta grande e oportuna. Mude a sua confissão, mude a sua postura, se aproprie daquilo que é a verdade, se aproprie daquilo que é verdade. Mas um outro ponto que nós observamos aqui, e às vezes você pode me perguntar: como é que eu faço para ter uma fé segundo Deus? Como é que eu faço para ter uma fé correta, uma fé baseada na palavra? Em primeiro lugar, tenha uma imagem correta de Deus. O diabo, ele conhece o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado. Deus conhece o seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome. Os epicuristas pintaram um quadro de Deus, os atenienses, como um Zeus, um velho barbudo com um tridente na mão, com um raio na mão, e ele está pronto a consumir qualquer um que infringir e violar as ordenanças, os preceitos de Deus. E às vezes essa é a configuração e a imagem que você tem de Deus. E quando nós falamos de Deus, que Deus é Pai, você não sabe, porque as suas referências terrenas não são lá essas coisas. Mas o Deus que é Pai, a Escritura diz que tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual que é o fim que você deseja? A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os seus. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus caminhos mais elevados que os seus, assim também os meus pensamentos mais elevados que os seus. Eu sinto algo da parte de Deus, não é a primeira vez, mas eu sinto que existem pessoas aqui que são receosas de entregar sua vida para Jesus, porque você considera que seus pensamentos, projetos e anseios são melhores do que os do Senhor. Mas eu sinto o Espírito de dizer: tira a mão do volante, tira a mão da condução. O Senhor quer conduzir a sua vida. Muita coisa tem dado errado porque você tem temido e duvidado da bondade de Deus, e pelo fato de estar conduzindo a sua vida até então, é que muita coisa tem degringolado. Mas o Senhor fala: tira a mão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. A Escritura diz em Lucas capítulo 15 sobre 3 parábolas: da dracma, da ovelha e do filho pródigo. É assim que está no enunciado. Mas eu acredito que essa não é a palavra do filho pródigo, mas é a parábola de um pai pródigo. A palavra de Deus fala que esse pai tinha 2 filhos. O primeiro dos filhos era aquele que fazia tudo arrumadinho, era penteadinho, era bonitinho, era cheirosinho. E aí o que ele pensava? Ele batia no peito e falava: eu sou melhor do que o meu irmão, eu mereço, eu jejuo, eu oro, vou para o culto, sou generoso, no bebo, no fumo, então eu mereço. Eu tenho compaixão do pai, né? E o outro era fanfarrão. Era fanfarrão. Ele pede antecipação da herança.
Em outras palavras, segundo o costume judaico, desejando a morte do pai. Por que esse velho não morre logo? E gasta o dinheiro na balada gay, trazendo para os nossos dias, cheirando cocaína, fumando maconha, se prostituindo, fazendo o que há de pior no mundo. Aí um dia que acontece? Acaba o dinheiro, o cara foi para Las Vegas, gastou em aposta, em jogo do bicho, na roleta, jogando 21, perdeu dinheiro. E aí ele desejou comer as alfarrobas dos porcos, a lavagem dos porcos. E aí ele falou: eu vou voltar para casa. Por quê? Até os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou desejando comer. E eu vou simular um arrependimento. Eu vou, tomado de remorso, falar: pai, fazendo aquela cara de espiritual, né? De piedoso, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele passou lá o papel dele, está indo para casa, pensando, meditando. Quem estava lá na porta da casa? Quem estava na porta da casa era o pai. E o pai só estava na porta. Isso digo eu, não o Senhor, mas penso ter eu também o Espírito Santo. Ele estava na porta da casa porque no coração dele existia uma expectativa de receber o filho de volta. Um dia ele vai cair em si. Um dia o Senhor vai gerar uma circunstância, ele vai ser tomado de arrependimento e ele vai voltar para casa. Eu sinto de dizer algo. Existem pessoas que chegaram aqui e estavam desviadas, não de Deus, mas desviadas da igreja, desviadas do corpo de Cristo. Porque eu não acredito que pessoas se desviam de Deus, pessoas se desviam de pessoas. E aí você pode estar pensando: será que eu sou aceito de volta? Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quem é filho para toda a eternidade. Uma vez que você foi feito filho, você é feito filho para sempre. E eu fiz questão de dizer agora, porque eu quero que você saiba quem é Deus para você. Ele estava lá na porta da casa esperando. Quando o filho aponta, dá as caras, ele se levanta. Os anciãos na época vestiam uma estola, meio que um kimono. Mulher de vestido sabe que não dá para correr. O que ele tem que fazer? Levantar a estola. E o que era indecoroso para um ancião, ele faz, ele começa a correr. E o filho começa a encenar o papel que ele havia preparado com tanto trabalho, a duras penas. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas a resposta daquele pai é o seguinte: traz a melhor roupa, traga novas sandálias, traga um anel e coloca no dedo. O que o Senhor está falando? Eu estou mudando a imagem que você tinha do meu respeito, eu estou mudando a sua caminhada, eu estou colocando aliança para dizer que a aliança, embora meramente humana, ela nunca pode ser quebrada nem acrescentada. Comamos e bebamos e nos regozijemos. Por quê? Porque esse filho meu estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Deixa eu te dizer, você tem um pai de amor, você tem alguém que te ama, você tem alguém que tem pensamentos ao seu respeito. Pode ser que você considere e deseje coisas boas para você, mas os pensamentos de Deus ao seu respeito são superiores. Quem anda por fé é quem entendeu que é amado, quem entendeu quem é Deus. Ele é o seu pai. Mas o segundo ponto é que anda por fé quem entendeu que é justo. A palavra de Deus diz na epístola de Tiago,
que a oração do justo, singular, imperativa, ela pode muito em sua eficácia. Aí eu lia, só que por uma deficiência, uma falha na interpretação de texto, eu coloquei no plural, achando que essa é a oração dos justos. Aí eu ficava pensando, não, se eu fizer tudo certinho, se eu der esmola aos pobres, se eu fizer atos de caridade, Deus vai me ouvir, que eu sou justo. E aí eu me lembrei de uma frase de Martinho Lutero. Ele fala: Senhor, eu glorifico o teu nome. Por quê? Porque o Senhor se fez o meu pecado para que eu fosse feita a sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus diz que se com a boca confessares que Cristo morreu, mas em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. A Escritura diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz, e acontecerá que depois daqueles dias, diz o Senhor, escreverei as minhas palavras no seu coração e as imprimirei na sua mente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A Escritura diz em Colossenses no capítulo 3 que a nossa vida está oculta em Deus, ela está escondida em Deus, juntamente com Cristo Jesus. Quer dizer que quando eu abro a minha boca, é Ele abrindo a boca. Quer dizer que quando eu ponho as minhas mãos, é Ele pondo as suas mãos. Quer dizer que quando eu oro diante de Deus, não sou eu orando diante de Deus, é Cristo orando diante de Deus. E eu hoje posso dizer que eu sou tão justo quanto Cristo é. Eu sou tão perfeito quanto Cristo é. Eu sou tão puro quanto Cristo é. E se você crê nessa verdade, essas verdades também dizem a respeito de você. Nós somos justos. Rejeite todo pensamento de condenação. A Escritura diz, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. A palavra de Deus fala que tendo cancelado Ele o nosso escrito de dívida, que era contrário a nós, não resta mais dívida, não resta mais culpa. Nós podemos andar e acessar com ousadia o trono de Deus, porque quando nós nos achegamos confiadamente a Ele, é como se Cristo estivesse achegando diante de Deus. Mas em último lugar, em terceiro lugar, eu acredito que, e até mesmo antes de concluir isso daqui, eu já ia passando desapercebido. A gente participa constantemente de reuniões onde fé, vida é liberada sobre nós. Isso nos encoraja, isso nos impulsiona, isso nos desperta. Mas eu acredito que nós somos conferidos e checados no decorrer da semana. Às vezes a gente fica pensando, não, bom mesmo seria se a gente morasse, vivesse esses momentos assim, a vida inteira. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus o criou. Mas no capítulo 3 de Gênesis, a serpente, o mais sagaz dos animais selvagens, ela vira para a mulher e diz assim: se você comer desse fruto, você será semelhante ao Altíssimo. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque o homem já havia sido criado em imagem e semelhança de Deus. Ele não precisava ser semelhante, porque ele já era. E o grande problema é que às vezes o diabo e as circunstâncias querem nos levar a ter algo que nós já temos, querem nos distrair no sentido de nos levar a buscar algo que nós já possuímos. Tal qual Cristo é, nós somos. Tal qual Jesus é, nós somos.
Mas o terceiro ponto, como eu estava dizendo, primeiro ponto, nós precisamos ter revelação e ter uma imagem correta de Deus. A imagem que nós temos a respeito de Deus determina diretamente o tipo de relacionamento que nós temos com Ele. Em segundo lugar, o justo, ele vive pela fé. Nós precisamos entender que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Mas em terceiro lugar, nós precisamos entender que a fé atua pelo amor. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O pessoal da adoração pode vir aqui. Eu mais uma vez achava que dependia do meu amor por Jesus. E eu gosto de falar o que acontecia comigo, que possivelmente era o que acontecia com outros que estão aqui também. Eu falei, não, então se eu amar Jesus, se eu carregar Jesus no peito, no coração, eu vou viver uma vida pela fé. Mas não tem nada a ver com o amor que eu tenho por Jesus, mas sim o amor que Ele tem por mim. Se hoje eu posso amar a Deus, é porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. A palavra de Deus fala ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça toda a ciência e fé para transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Eu serei como o sino que sou e o símbolo que retine. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, ele não se ufana, ele não arde em ciúmes, ele não se ensoberbece, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. Que amor é esse? É o próprio Cristo em nós. É o próprio entendimento de quem Ele é em nós. Se nós hoje o amamos, é porque Ele nos amou primeiro, porque Ele mesmo é o amor. Tem uma música dos Beatles que é bem legal, porque ela fala, tudo que você precisa é do amor. E muitas vezes você interpreta como se, não, tudo que eu preciso é ter uma experiência amorosa. Não, tudo que você precisa é conhecer aquele que é o amor. Tudo que você precisa é conhecer quem é o amor. E para nós encerrarmos aqui, a Escritura nos Evangelhos nos mostra que só em duas ocasiões, só em dois momentos, o próprio Deus fala, o próprio Deus emite opiniões. A primeira delas é no Rio Jordão, quando Jesus está para ser batizado por João. E eu não sei se você sabe, mas o Jordão é o ponto mais baixo da terra. A palavra de Deus fala que Jesus desce ao Jordão para ser batizado. 3 sinais o acompanham: o céu se abre, o Espírito desce e Deus vai falar. O que é que Deus fala? Depois desses 2 primeiros acontecimentos, a Escritura diz que Deus fala: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu tenho toda a minha alegria. Mas a segunda vez que Deus vai falar é no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, onde Jesus vai e leva consigo Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que aparecem 2 testemunhas, mas Deus também fala naquela ocasião. O que é que Deus fala? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que isso tem a ver comigo e tem a ver com você? Existem muitos momentos em que nós chegamos ao limite, que nós chegamos ao ponto mais baixo da vida. Nós chegamos a considerar a possibilidade da morte. E eu faço citação disso porque eu acredito no meu espírito que existem pessoas que estavam sendo bombardeadas por pensamentos de morte.
Mas eu acredito que nessa noite o espírito da morte, ele não tem poder sobre nós. Existem momentos da nossa vida que são os momentos de vale, de limitação, de escassez. Diante da limitação, da escassez, da falta de recursos, das impossibilidades, a única coisa que você precisa entender, a única coisa que você precisa ter por experiência, é o entendimento de que você é o filho amado de Deus, em quem Ele tem toda a alegria. Mas existem momentos altos da nossa vida, momentos de êxito, de sucesso, de conquistas. Uma promoção aparece, a prosperidade chega, os filhos chegam, respostas aparecem. Nós somos tentados a achar que é por mérito nosso, mas nós precisamos entender que só chegamos lá porque nós somos filhos amados dele. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu quero declarar que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai liberar um batismo de amor sobre a sua vida. Quero declarar que nessa noite o Espírito de Deus vai ressignificar a imagem que você tem a respeito de Deus. Eu quero profetizar que nessa noite você não vai sair daqui como mero ouvinte, mas como operoso praticante da palavra de Deus. Eu quero declarar porque eu vejo que nós sairemos daqui, que nós vamos nos levantar como a igreja vitoriosa, ousada, que se apropria da verdade do Evangelho, que não ande pelo que vê, mas anda pela fé. A palavra de Deus, e para encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 31. Feche seus olhos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará junto a ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Não foi Cristo quem morreu, ou quem antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas do matadouro. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, largura, comprimento, a profundidade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero declarar no nome de Jesus, o Espírito de Deus entrando com providência na sua casa. Eu quero declarar que o espírito da morte, o ambiente de morte, ele é cessado, ele é interrompido como ministro da parte de Deus. Eu quero declarar: espírito de morte, ambiente de morte, desapareça, parte em retirada agora, pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Eu quero declarar um batismo de revelação nessa noite. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus renova a mente, renova o encargo, renova o entendimento de que Deus é um Pai de amor, é um Pai pródigo, que está de braços abertos para nos receber. Eu quero declarar que nessa noite, o amor de Cristo, que nos envolve de tal maneira, que não podemos escapar, toma cada coração. Receba agora da parte de Deus, receba agora da parte de Deus, receba agora da parte de Deus, receba ativação de amor, ativação de amor, receba ativação do amor agora, Espírito Santo de Deus. Oh!